Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal sobre masterizando Capablanca, aprendendo com o grande mestre, não é isso? Sem mais delongas, vamos para a partida. Essa é a sexta partida do match que aconteceu entre Capablanca e Frank Marshall em 1909, em Nova York, né, lá nos Estados Unidos. E assim, Capablanca ainda não era conhecido, mas ele destruiu o Frank Marshall, tá ligado? E assim, de um modo geral, todos os elementos para você entender Capablanca estão nessa partida aqui. Tudo, toda a essência dele, como ele joga, qual é o estilo dele, o que, que ele faz, a perfeita execução do plano, a simplicidade, a técnica bonita, entendeu? A falta de. Como é que eu posso. A falta de afobação dele, a tranquilidade, entendeu? E a precisão. Dentre outras coisas que você pode ver. Você já viu que essa partida vai ser muito foda, então vem comigo. Capablanca começa com E4, peão-rei, tem dado certo, porque eu acredito que nessa altura do campeonato, principalmente por causa da quinta partida, que foi uma destruição, Capablanca destruiu de negras o Frank aí, então ele vem com muita confiança para esse jogo, né? Ele não perdeu nenhuma, só empatou, ganhou, e ele ganhou de uma forma realmente espetacular. Eu, particularmente, nem entendi direito o que aconteceu. Imagina o Marshall para entrar na sexta partida depois de uma derrota tão acachapante assim, né? Então vamos lá. E4 é 5, cavalo F3 atacou o peão, cavalo C6 defendeu, bispo B5, nós temos a abertura Rui Lopes, abertura espanhola, né? É uma das aberturas mais simples e, assim, boas de se jogar no xadrez, né? Então vem D6 aqui, segurou o peão, né? E se colocou numa cravada, bem ou mal, né? Deixa eu colocar aqui de amarelo, primeiro lancezinho, bobo, mas você sempre tem que ficar olhando que essas coisas bobas daqui a pouco tu, né? Já era. Então Capablanca joga C3 aqui pela primeira vez, né? E a ideia é bem simples, é poder apoiar o avanço de D4 em algum momento e esse cavalo aqui ele fica mais restringido, não é isso? Basicamente é isso que eu vi aí. Então, bispo G4, e agora a gente, né, vamos ser justos aqui, também está cravando aqui, naquela cravada relativa, né? Então, Capablanca, ao invés de jogar D4, ele joga D3, que normalmente C3 apoia D4. Mas nesse caso, como o bispo já cravou, se ele jogar, por exemplo, eu sei que ele podia jogar D4, peão por D, C por D, e o cavalo, como ele está cravado, o cavalo de C6, e o F, de F3 também. Mas o de C6, ele não podia retomar. Mas o Capablanca, ele joga um lance sutil. Ao invés de jogar D4, ele perde essa oportunidade de pular duas, né? Que não sei se você sabe, mas o peão, quando ainda não foi movido, ele pode pular duas logo na primeira. Então ele joga D3, que é um lance muito sutil, e esse é o primeiro lance que demonstra que o Capablanca ele quer manter o centro fechado e quer atacar na ala do rei. Eu sei que é muito sutil, falta muita coisa, mas é basicamente isso. Então, bispo E7, eu não sei porquê, mas eles quiseram super controlar essa casa aqui, de dama e bispo, entendeu? Eles não querem que as negras não querem que o bispo Marshall, né? Não quer que o Capablanca coloque o bispo em G5 aqui. Se ele faz cavalo F6, vinha do mesmo jeito, entendeu? Bispo G5 era uma opção para o Capablanca. Então, assim, sei lá, ficou meio estranho que esse bispo quase não tem casa, não tem lugar nenhum, né? E normalmente você tira os cavalos. Mas tudo bem, foda-se, ele não vai perder por causa disso. Capablanca joga aí o seu cavalo de bem D2, né? Se agora o bispo toma aqui de alguma forma, né? Se o bispo quiser tomar aqui, é só tomar de cavalo e mantém tudo praticamente intacto. Agora sim, o Frank Marshall tirou o cavalo para F6, ele mudou um pouco a ordem, né? Enfim, na verdade ele tirou o cavalo para F6, porque como o cavalo de B está em D2, ele não pode jogar bispo G5 aqui, né? Então o Marshall, né? Na minha visão, ele não quer que o Capablanca jogue bispo G5 de jeito maneiro, porque eu não sei. Então essa troca de lances aqui
Eu acredito que foi por isso, entendeu? Também não sou o dono da verdade, eu vou falando o que vai passando na minha cabeça. Simplesmente rock, simplesmente rock. E está aqui montada a posição. E o Capablanca, ele segue fiel, cara, à perfeita execução do plano dele. Torre é 1. Por quê? Porque se em algum momento ele jogar D4 aqui, pelo menos já tem uma torre segurando o peão de E. E basicamente é isso assim, tá colocando a torre numa coluna central. Isso também é uma parada maneira, uma parada interessante. E repare que o cavalo de C6 já não está mais cravado, né? Como um roque é importante. Então ele fez H6 e mais uma vez eu tenho que falar, nossa, ele está muito preocupado em que o bispo não venha para G5, entendeu? E não é nada tão grave assim. E aí Capablanca faz um lance que já vai denotando, né? Já é mais um passo dentro do plano que ele bolou lá quando ele jogou D3 aqui. Que é o lance cavalo F1. Para jogar, obviamente, cavalo E3 aqui. Entendeu? E controlar casas super importantes, inclusive opa, desculpa aí. Pegar nesse bispo aqui em algum momento. Então, cavalo F1 vai ficar assim mesmo, foda-se. Então, o Marshall joga cavalo H7 com a ideia óbvia aqui de jogar F5 e querer lutar na ala do rei. Só que o Capablanca, além desse ser o plano do Capablanca, ele fechou o centro, fechou a ala da dama e ele vai trazer as peças para fazer um ataque no rei. Em algum momento sacrificar, abrir linha e dar mate. Então, Capablanca aqui claramente está jogando pelo mate. Mas, independente de qualquer coisa, ver a forma como ele conduz esse plano é que realmente é a cereja do bolo, é genial. Como é que continua com o plano? Cavalo F3. Já ganhando um tempo no bispo, entendeu? O bispo é praticamente obrigado a jogar H5. Eu não acredito que se ele voltasse para uma dessas casas aqui fosse melhor, acho que seria um regresso. Aqui, pelo menos, ele tem alguma luta, né? E aí? Esse jogo também evita o F5 das negras agora. Jogar F5 agora praticamente está entregando um peão sem nenhuma compensação, pelo menos a olho nu aqui. O que o cara está ganhando? Então F5 já inibe, já centraliza o cavalo, já ganha um tempo em cima do bispo. Então você vê que beleza de plano, né? O Marshall queria vir a mão da caralho aqui, e o Capablanca ele vai colocando e melhorando as peças de uma forma excepcional. Realmente muito bonito isso aqui. São esses pequenos detalhes, essas técnicas que ele vai utilizando que realmente faz dele o gênio que ele é. Então tem que continuar aqui. Capablanca joga G4, que foi o lance que inclusive eu encontrei direitinho no tabuleiro. Por que G4? Aí, a primeiro momento, você pode pensar assim, nossa, os peões da ala do rei eles são protetores importantes, certo? Com certeza, são protetores importantíssimos. Mas dependendo do contexto do teu plano, do teu planejamento, da tua estratégia, você vai ter que abdicar de algumas coisas, entendeu? Se você ficar só no fundamento o tempo inteiro, você nunca vai conseguir nada na sua vida. Então o G4 é mais um lance de ataque, é mais um lance que toma a iniciativa e principalmente esse cavalo que acabou de entrar em E3 aqui, ele tem uma casa poderosa, uma casa muito forte aqui em F5, que é um posto muito avançado. Que olha só quantas casas, né, ele vai dominar, entendeu? Ele domina inclusive o centro aqui, inclusive ele pode voltar em algum momento. Então é um cavalo muito, muito poderoso. E G4 não pode tomar o peão, porque obviamente vai perder o bispo. Então o bispo G6 forçado. Você vê que o Capablanca força o Marshall a voltar, mas não é uma forçação assim para brigar sem um motivo, entendeu? A lógica do Capablanca é de acordo com o planejamento dele. Ele sempre segue muito à risca. Então G4 foi jogado e depois cavalo F5 tomando ali como é que eu posso dizer? Esse posto super avançado que eu já acabei de ensinar. Eu estava pensando no seguinte, se bispo por cavalo aqui, tomava de G mesmo, porque já que você quer atacar na ala, você tem que trancar o centro e evitar o contrajogo na ala da dama. Então, se bispo por F5 aqui, G por F5, trazia o rei para H1
e já trazia a torre para G1 aqui para incomodar para manter o ataque na ala potente, entendeu? É por isso que eu acredito que o Marshall ele não troca. Ele simplesmente faz H5 nessa posição para tentar quebrar um dos defensores do cavalo. Né? Esse cavalo aqui está muito potente, então tentar trocar peça aqui, nesse caso peão, para tentar minar a força desse cavalo, que está muito bem apoiado, muito bem protegido, é realmente algo interessante. E o que o Capablanca faz? A coisa mais simples e mais lógica do universo. Ele faz o lance H3. O lance H3 justamente, se H toma G4, H toma G4, e esse cavalo ele já está incomodando ali, ele pode ser o início de alguma coisa muito forte, entendeu? Muito concreta. Ele está muito bem colocado. Então, peão por, e agora reparem que abriu a coluna H aqui, vou botar aqui uma seta, e é por aí que o Capablanca ele vai querer trazer as peças para continuar com o plano dele de atacar a ala do rei. Cara, é sensacional. Você vê a sequência de lance do Capablanca, ele é gênio porque ele está seguindo o plano dele desde o início e é simples. São jogadas simples que vão passo a passo, levando ele para sempre um pouco mais perto do objetivo. Você repara como o Marshall está sempre respondendo alguma coisa que o Capablanca faz. É realmente genial. É por isso que eu quero masterizar primeiro esse cara. E é por isso que o Botvinnik falava: é impossível compreender o mundo do xadrez sem olhar com os olhos de Capablanca. Que olhando desse ponto de vista, você vê a simplicidade do plano. O plano dele não é complexo. Qual é o plano dele? Atacar a ala do rei, fazer um ataque na ala do rei. Então ele vai trabalhando as peças dele nesse direcionamento, cara. E assim, com essa estrutura de peões, há que ressaltar que ele fecha o centro de tudo quanto é forma. Porque se tem uma regra básica das estratégias do xadrez é a seguinte: ataque na ala, contra-ataque no centro. Até o Nizov chegou a falar isso em algum momento no livro dele também. Mas vamos que vamos. Então, o Marshall, né, ele está sabendo, né, que o Capablanca está vindo com tudo aí, né, vai vir atacar na ala do rei, agora ele já percebeu, e ele quer trocar um par de peças aqui. Então, por isso ele jogou o bispo G5, porque ele tinha tanto medo de levar bispo G5, acabou que foi ele que jogou, né? Então aqui tem várias opções, mas a opção que eu achei mais interessante, o que foi que Capablanca jogou, é justamente cavalo por G5. E por que isso é tão interessante? Porque o par de bispos, né, já é sabido já há muito tempo, é muito superior ao par de cavalos, principalmente se você estourar e abrir a posição toda. Então, cavalo por G5 aqui, eu achei sensacional. Obviamente que não pode tomar de dama aqui. Peraí, com licença, deixa eu voltar. Não pode tomar... Porra, cara, me ajuda aí. Não pode tomar de dama aqui, porque o bispo está vigiando, seria um erro muito grosseiro, né? Então ele toma de cavalo, e isso também é bom para ele, porque esse cavalo em H7 estava muito ruim, ele traz o cavalo para mais perto da luta, e aí vamos seguir com o plano. Qual é o lance mais simples e mais lógico que existe na posição? Sim, rei G2. Rei G2 é um lance mais simples, mais econômico e que está de acordo com o planejamento do Capablanca, entendeu? Mas, cara, planeja e executa o planejado. É basicamente isso, cara, para entender ele. Por que ele jogou rei G2? Simplesmente para passar aqui, ó. Passar a torre para H1 e começar a ter muita potência, né? É sabido que as torres têm muita potência, têm muita força nas colunas abertas, entendeu? Então, assim, rei G2, brilhante e simples, né? A marca do Capablanca. E aqui foi aquela máxima que eu tinha falado anteriormente. Se o seu adversário tem um contra-ataque muito forte no flanco, seja ele um ou outro, você contra-ataca no centro. Você estourando o centro, você vai ter que trocar muitas peças e, por consequência disso, você vai ter que diminuir, né? Quem está sendo atacado quer trocar peça. Quem quer atacar não quer trocar peça de jeito nenhum. Quer manter a pressão e as peças para conseguir acertar um golpe ou dar o mate. Então, D5 totalmente justificável aqui por parte das negras, porque ele quer abrir o centro. E repare também que não só D5, como o cavalo,
como o bispo de raio-x, está todo mundo apontando, né, para essa situação. E se abrir aqui, né, tá rolando um challenge aqui de damas, então realmente faz muito sentido o que o Marshall fez, né? Uma coisa que eu acho interessante no Capablanca, que ele não é aquele atacante cego que fecha o olho e sai dando porrada à toa. Ele é um cara que faz o plano dele e, principalmente, ele gosta muito de dar sinuca. O que é dar sinuca? É evitar o plano do adversário. Então, ele não quer que esse centro seja estourado. Olhando pelo plano do Capablanca, ele quer manter o centro fechado e jogar as peças, né? Levar as peças, conduzir as peças da melhor forma possível para a ala do rei inimigo, a fim de dar o mate. Então, abrir essa posição para ele é muito ruim, entendeu? Então, o que ele faz? Primeiro lance, dama E2 aqui. Primeiro que se abrir aqui, ele consegue fechar, apesar de abrir a coluna ou diagonal, ele não deixa que o centro fique aberto. Entendeu? Ele não dá vida, por exemplo, a esse cavalo. Esse cavalo, se ele pisar aqui, ó, ele vai começar a ter muita força, vai começar a incomodar, entendeu? A gente não quer que isso aconteça. Então, dama E2 é um lance profilático, é um lance para proteger, entendeu? Para você fazer com que o seu adversário não, como é que eu posso dizer, não tenha contra-jogo, entendeu? Então, para barrar o contra-jogo adversário. Então, foi jogado aqui dama E2, então torre A8, né? Dá uma válvula de escape aqui, que é a casa F8 para as negras, e tá cheio de veneno aqui apontando para a dama das brancas, né? Muito interessante isso. Então, Capablanca vai lá e joga a torre H1, e agora, sem comentários sobre esse lance, eu simplesmente vou passar, você imagina aí o que você quiser, mas sim, só para ser chato mesmo. Vai de acordo com o plano dele, agora ele tem um cavalo F5 potente, e ele tem uma torre em H1 violenta, porque essa torre está encostando lá na orelha do rei, né? Lá em H8, aqui assim, eu vou falar assim, aqui, ó, se rei que se cuide, né? Então, simplesmente torre E6 aqui. Eu acredito que em algum momento ele vai querer jogar a torre para H6. Enfim, não entendi muito bem. Reparem bem que essa torre aqui, ó, meio que totalmente de raio-x, está na mesma linha do rei. E sempre que se você tiver peça menor, peça maior, alguma coisa na linha do rei, seja em diagonal, coluna, em X, o que você quiser, realmente isso pode ser alvo de ataque, tá? E esse torre E6 eu não sei que ele está defendendo muito bem, entendeu? E que essa torre está meio do nada aqui. Na verdade, esse par de torres desconectados perde muita força. Torre de A, coitada, nem entrou no jogo e está com cara de que nem vai entrar. Então Capablanca joga dama E3. E por quê? Pelo objetivo mais simples do mundo. Ele dá uma bateria lá no cavalo, né, que vai ter que mover, e tem outra coisa que também é muito interessante. Essa é uma vantagem tática, né? Taticamente ele já dá um duplo, né, um ataque duplo no cavalo de G5. Mas outra coisa também é que ele vai poder passar com facilidade, por exemplo, a dama para H3 para poder dar mate lá. Já que, né, ele tá passando as peças da melhor forma possível dentro do plano, de acordo com o plano dele. Então o Marshall fez F6. E repare como essa diagonal cada vez mais vai ficando ruim para as brancas. Então, a torre em E6 realmente foi sei lá, aquela coisa que ele não tinha nenhum plano, então ele vai jogando a esmo assim. Eu acredito que lance do tipo A6, B5, cavalo A5 atacando o bispo e C5 depois no centro, são lances muito mais potentes, porque você tem que arrebentar o centro e a ala, principalmente o centro, mas não está dando, arrebenta a ala, entendeu? E, enfim, é o que eu penso. Então F6 aqui, porque se ele joga o cavalo assim, o cavalo ele está meio que sem casa também, né? Esse cavalo não tem tanta casa assim. Se ele voltar para H7 vai ser difícil, né? Então preferiu manter a posição aí. E principalmente a dama não entra para H3, né? Não pisa aqui em H3. E aí, o que fazer? Simplesmente bispo A4, com a ideia de bispo B3, como bem colocou o Fritz aqui, para pegar essa diagonal potente, entendeu? Por exemplo, se peão
peão por peão, bispo B3 aqui e já vai ganhar a qualidade, porque vai ficar com a cravada absoluta, né? Que o rei está atrás. Então, é um lance muito simples, é só uma movida de bispo para uma casa, mas extremamente genial, porque tem uma intenção, né? As intenções do Capablanca, né? Bispo A4, muito bonito, achei fina a estampa. Então ele faz aí o cavalo E7, que é para jogar C6 e tal, e principalmente esse cavalo já faz um challenge, já faz um desafio a esse cavalo aqui, né? Claro que tomar esse cavalo é um erro tático grosseiro, porque cavalo toma F5, G toma F5, e você está dando um garfo na torre e no bispo, ou seja, vai cair peça de qualquer jeito. Então esse cavalo em F5, além de ser potentíssimo, ser um cavalo muito forte, ele não pode ser nem comido nessas condições. Capablanca seguiu com esse plano, bispo B3, e agora o peão de D5 está cravado. E esse peão, dentre muitas outras coisas, ele era o peão que, como é que eu posso dizer? Ele era a esperança das negras de abrir o centro de alguma forma. Agora não mais. Se ele mover, cai a torre. E olha como a torre ficou super mal colocada aqui, entendeu? Parece que quando você não tem um plano claro e bem definido, isso serve para trade e para a vida também. Você vai colocando as peças de uma forma em que elas se atrapalhem. Claro que eu estou vendo que pode vir para cá em algum momento, mas aqui está tudo trancado, ele vai bater em pedra aqui, entendeu? Olha como é que essa torre, cara, eu vou botar até de vermelho. Ela tá muito ruim, mano. Ela não, uma torre inteira, sei lá, você sente uma claustrofobia por causa dessa torre, entendeu? Uma parada bizarra mesmo, feio o lance. As peças de Capablanca, todas elas funcionam com harmonia, entendeu? Então veio o C6 para trancar essa estrutura, simplesmente dama G3, fino do fino, gente. Por que você acha que Capablanca jogou a dama em G3? Você tem que pensar por que o grande mestre fez isso, para você incorporar na tua estrutura e fazer também depois. Simplesmente, cara, aqui, ó, você pode, já que você não pode vir para cá, você pode vir para cá, por exemplo, né? Aliás, para cá, para poder seguir o plano normal, para jogar, por exemplo, a dama em H4 em algum momento. Interessantíssimo. Então, as negras, né, fazem A5 aqui nessa posição. Qual é a ideia óbvia do A5? Jogar A4 e tirar o bispo dessa excelente diagonal aqui. Esse bispo está super incômodo, tá ligado? Então, como é que o Capablanca barra o contra-jogo? O Capablanca é assim, tem até uma frase do Floyd Mayweather, que é o bilionário boxeador norte-americano, que é chamado Floyd Money Mayweather, porque ele tem muita grana e realmente tem, que ele falava o seguinte: o segredo do boxe é bater e não apanhar. Então a posição tá boa, você tá batendo, você não precisa ficar afobado. Simplesmente como é que você evita isso? Jogando A4 primeiro, entendeu? Eu estava vendo Seyrawan Kasparov em 1984 e eu fiquei muito nervoso porque eu queria fazer acontecer e não é assim que funciona, entendeu? Simplesmente não tem nada para fazer, barra o jogo do adversário, entendeu? E por aí vai. Fez A4, então, com medo de que estourasse a posição, acredito eu, o Frank Marshall fez esse lance cavalo F7, que também cuida dessa casa aqui, entendeu? Ele pode trazer o cavalo para cá e proteger, já que bispo por G5 aí, eu acho que ia começar a cair a casa geral aqui, entendeu? Então ele faz esse lance, cavalo F7, e esse aqui foi o lance que eu errei quando eu estava passando nas minhas análises no tabuleiro, que eu fiz. Qual a única peça que ainda não está jogando do lado das brancas? Cavalo em F5 muito bem, bispo em B3 muito bem, torre H1 muito bem, a torre em A1. Mas para a torre em A1 sair, tem que sair primeiro o bispo. Então ele faz bispo E3. Eu tinha feito bispo E2 aqui, mas depois de peão toma aqui, ó. Peão toma, o bispo estaria caindo. Bispo E3 é um lance muito potente, muito poderoso. Até porque, dentre outras coisas, já está segurando essa diagonal inteira, com um destaque para bispo C5 aqui, onde ele poderia eliminar um dos defensores, entendeu? Esse cavalo é muito importante na defesa. Então, bispo C5 seria... desenvolve uma peça, a última peça, que agora as torres estão conectadas, desenvolve a última peça, ameaça que o bispo ainda melhore, vá para bispo C5, entendeu?
E assim, D4 não tem jeito, que peão por D4, bispo toma C4 e o bispo vai pegaria, né, uma diagonal que, pelo amor de Deus, ele seria monstro demais aqui. Sem contar que estaria entregando um peão central de graça, sem receber nada em troca. Então, por isso tudo, cara, esse lance bispo E3 é um lance muito fino, muito poderoso e totalmente lógico com o plano do Capablanca. Cara, se você não entende Capablanca, observando essa partida com atenção, com amor, com cuidado, com carinho, você vê todos os elementos que fizeram dele o jogador genial que ele foi, entendeu? Cara, não tem como você ver uma partida dessa com calma e não tirar algum proveito, alguma coisa para você disso aqui. Você tem que fazer isso. Então ameaça até bispo C5, porque bispo pode tomar em qualquer momento, e o bispo aqui em A3 também, em último caso, ele estaria, vamos supor, tirando uma casa importantíssima de fuga do rei. Então essa diagonal é a diagonal que o... Cara, excepcional, muito simples e excepcional, cara. Brincadeira não. Então, o Frank Marshall ele jogou B6, que é um lance meio dúbio, mas o objetivo é bem claro, evitar que o bispo, já por isso tudo que eu falei, chegue em C5, né? Então, a Capablanca joga a torre A4, e para trazer realmente a última peça, que é a torre A1, né? Em algum momento aqui, ter pelo amor de Deus, né? E ter toda a força de duas torres, que são mais fortes que uma dama, inclusive, 10 pontos contra 9, na coluna H. Então Marshall começa a tentar correr com o rei, né? Fazer uma fuga aí para F8, porque pode tentar sacrificar em algum momento. Capablanca, muito simples, muito lógico. Olha como é que as peças dele andam, né? Torre a H1 e a potência máxima aqui, né? Simplesmente cavalo G8 para tentar proteger. Você vê que o Marshall ele já não sabe meio o que fazer, ele está se segurando como pode aqui. E aqui tem muitos caminhos que levam a Roma, né? Como é que você faz aí? Simplesmente dama F3. Ué, dama F3? Olha só, tá tudo nos seus devidos lugares. Tudo nos seus devidos lugares. O que o Capablanca faz? Dama F3. Ah, mas o que aconteceu? Simplesmente ele está ameaçando ganhar o peão em D. Ele está ameaçando D é por D5, então viria C por D5, e aí vinha bispo por D5. E aí o bispo aqui, ó, se você colocar o bispo nessa diagonal, simplesmente... Vamos ver se eu consigo fazer. Peão por... Ah, para com isso. Fritz, seu filho da puta. Wenn ich weiß habe, gewinne ich, weil ich weiß Cara, habe. eu tenho que Und wenn ich arranjar schwarz habe, gewinne ich, weil ich schwarz habe. Essa é a última vez que eu faço nesse Fritz. Na próxima vez que eu vier, eu vou trazer uma parada, porque fica muito ruim. Não fica tão didático assim, entendeu? Dama F3. Então seguiu na partida, bispo toma F5. Mas vocês entenderam? Eu vou botar em seta. Se peão tomasse, bispo ia tomar, ele ia estar atacando ao mesmo tempo essa torre e aquela, entendeu? É basicamente isso aí. Mas eu vou largar esse Zé Ruela que eu estou detestando já. Então, depois dessa ameaça do centro, simplesmente o Marshall quer trocar as peças. Então, ele toma o cavalo, óbvio, tomou de G aqui, que é para abrir mais uma coluna. Agora a coluna G e a coluna H estão abertas, esse rei está encrencado, e já é um ataque, já ganha um tempo direto na torre. Torre tem que sair, saiu para D6, eu acredito que para apoiar, né, o ataque aqui, simplesmente dama H5, triplicou na coluna, e vem de uma forma muito simples aqui atacar. Então a torre A7, né, para tentar de raio-x segurar alguma coisa aqui no longo prazo. Torre G6, olha como o Capablanca ele não tem pressa, entendeu? Torre H5, torre A7, dama G6, e ele foi melhorando ainda mais. A ideia é justamente essa, jogar torre G4 e dar um mate aqui. Então simplesmente cavalo para H6, e aqui a gente chegou naquela posição crítica.
que todo jogador que joga para ataque, joga para vencer, uma hora vai ter que sacrificar alguma coisa, né? No livro A Arte do Sacrifício tem lá as compensações de sacrifício, aquela coisa toda. E, bom, é isso. Vamos à combinação bonita do Capablanca. Se você quiser, pausa o vídeo e procure encontrar todos os lances de agora em diante para sacramentar todo esse planejamento, né? Não adianta estar ganho, né? Você tem que ganhar. Então, sem mais delongas, primeiro lance, torre por cavalo, para abrir tudo. Simplesmente tomou de peão. Então, bispo H6, cheque. Já é um ataque fulminante direto. Ele saiu, não quis tomar de cavalo. Se tomasse de cavalo também, sei lá, está praticamente perdido aqui. Capablanca, fina estampa. Joga dama H7. Eu, particularmente, nas minhas análises, eu tinha jogado dama G7. Mas ganha do mesmo jeito. Inclusive, o lance do computador, eu fui olhar, fiquei orgulhoso que o meu lance é dama G7. Mas aqui o Capablanca, ele não quer só tomar a torre de A7 lá do outro lado, entendeu? De raio-x aqui. Ele quer tomar o cavalo e depois a torre, né? E, sei lá, tudo bem também, sem problema nenhum. Ganhar o máximo de material possível. Então aqui vem rei A8, já é um ataque descoberto na dama, que aí é muito óbvio. Essa todo mundo vai acertar, né? Toma dama por cavalo, cheque. O rei aqui volta, e é um challenge aqui entre as damas, é um desafio, estão se desafiando. Simplesmente dama H7, cheque. E se fizer rei C8, cai a torre de A7, façam isso de cabeça. Então ele faz aqui dama E7. E aqui, cara, olha, eu achei esse lance particularmente muito bonito. Esse lance aqui é muito, muito bonito. Olha que lance. Ele defende a dama atacando. Bispo F8. Porque a dama... Caramba, esse lance aqui é lindo demais. Olha só isso aqui. Gente do céu. E é como se fosse uma defesa descoberta aqui nessa dama. Cara, sensacional. Muito bonito o lance. Não tinha mais nada direito para o Marshall fazer. Dama por dama. Torre por dama. Cheque. E repare agora, claro que o rei vai ter que sair, vai cair mais coisas, mas as brancas têm par de bispos e uma torre, simplesmente contra um par de torre que vai morrer rápido. Então, eu até achei que o Marshall deveria jogar rei E8 nessa posição para tentar, sei lá, pegar um bispo, segurar alguma coisa aí. Mas aí eu acho que psicologicamente ele já estava tão fodido, velho, que ele simplesmente jogou torre para, aliás, rei C8, Capablanca, torre toma A7, e a torre já está caindo, e agora par de bispos e torre, inclusive uma torre na sétima, varrendo tudo contra uma torre só. Vou colocar de amarelo aqui, com a boba da corte. Então, depois disso, o Frank Marshall já abandonou. Então tem muita coisa nessa partida. Eu aprendi muito com ela. Acho que toda a filosofia do Capablanca está aqui. Pegar um plano e levar à sua perfeita execução. E é isso. É bem isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Você chegou até aqui. E até a próxima. Realmente a excelência do Capablanca é fenomenal, cara. É algo... Eu acho que, sei lá, muito bonito mesmo. Por isso que eu estou seguindo ele, ele é o meu jogador padrão. Olhando direitinho, qualquer lance de torre aqui, praticamente troca tudo e perde, né? Ele vai trocar, vai ficar com um par de bispo, essa posição aqui, vai cair todos esses peões aqui, né? Todos eles vão cair. Mas muito lindo, um jogo extraordinário, um exemplo de estratégia, um exemplo de combinação final. Cara, o Capablanca não é tão combinativo assim. Eu sei que o cálculo é muito importante, mas a estratégia é a excelência na execução da estratégia que levam à simplicidade dele. Eles sempre jogavam simples, mas aquele simples que era realmente o melhor. Então é isso aí. Caramba, eu aprendi muito. Tem vários insights eu olhando
partida. Essa partida é muito foda. Se você não vê, por exemplo, todo o match, se você assistir só essa partida, você já entende muito do Capablanca, a visão dele. Isso serve não só para o xadrez, como para a vida também. Então é isso, galera. Agora sim eu vou encerrar esse vídeo. Na próxima eu vou trazer um player melhor que eu possa demonstrar mais as variantes. Mas de qualquer forma, cara, todo problema é uma oportunidade disfarçada. Você fazer as variantes de cabeça também é muito importante, entendeu? Para você pensar bem antes de fazer seus lances, as suas jogadas. Tá legal? Mais alguma coisa? Poxa, foi muito bonito. Independente de qualquer coisa, uma partida muito linda, cara. Muito linda. Masterizar isso tem sido um privilégio para mim. Tô me sentindo tipo quando terminou Vingadores Ultimato. Que termina o Vingadores Ultimato e você fica assim, não sabe se vai para casa, não sabe o que você faz. Que para mim foi o melhor filme que eu vi na minha vida no cinema. E, mano do céu, que isso? Que isso? Muito bonito. Xadrez, como algumas outras artes, tem a capacidade de fazer a gente feliz, né? Então é isso, eu vou embora. Tava querendo pensar alguma coisa, mas eu acho que terminando o vídeo aqui tá legal. Valeu. Até a próxima.